sacou? Então, a eclésia era essa assembleia popular, né? Onde as próprias pessoas iam lá na ágora e escolhiam as suas leis, sabe? Faziam. Só que, poxa, como tem essas leis que são realmente fúteis, a Bulé era o conselho de 500 que elaboravam essas leis, né? Que separavam o joio do trigo, das leis boas das leis não tão boas assim. Depois o Acondato, né? Ele vai exercer justiça e administração em cima dessas leis. E por último, o Elieu, ele é o tribunal de justiça popular. Galera, aquelas leis que foram criadas pela população lá na eclésia, lá no Elieu, elas vão ser fiscalizadas, analisadas, vão ver se aquilo tudo estava certinho mesmo. Então, galera, isso aqui é uma democracia direta, sabe? Bem interessante mesmo. Mas nem sempre foi assim, né? Em Atenas. Antes da democracia ateniense, você tem os legisladores, né? E nós vamos falar, galera, de 5 legisladores aqui, né? O Drácon Solon, o Pisístrato, Clístenes e o Péricles, certo? Só que desses 5, só cai em prova mesmo, você tem que ter na cabeça, Drácon Solon e Péricles, tá? Mas eu vou explicar porquê e vou falar porquê que eu estou falando o nome deles, tá ok? Bem, vamos lá. Antes de ter a democracia ateniense, você teve esses 2 legisladores aqui, Drácon e Solon, certo? Drácon, ele era o cara das leis rígidas, né? Das leis mais severas. As leis até então eram orais e ele decidiu escrever essas leis, né, tal, e ele manipulava tudo em benefício dos eupátridas, dos bem-nascidos, tá? E foi claro que vocês não ouviram falar isso hoje, né? Só em algum texto mais rebuscado, mas existe uma palavra chamada draconiano, né? Uma pessoa draconiana, um cara draconiano. Galera, o que é draconiano? Draconiano é um termo utilizado para pessoas que são muito rígidas, muito ríspidas, né? De atitudes muito severas. É draconiano. Eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu tinha 13 anos de idade, né? E na época eu não tinha nem ideia, né? E a pessoa me explicou, né? Draconiano é rígido, é ruim, é ríspido e tal. E eu pensei, cara, por que draconiano é ruim, é rígido, né? Eu pensei na época, né, poxa, deve ser porque vem de Conde Drácula, né? Porque Drácula, da minha época, o Drácula era aquele Drácula do filme As Noivas de Drácula, né? Não era esse vampiro que brilha e tal, né? Que, não, enfim, não era assim não. Era vampiro que dava medo mesmo. Até hoje eu durmo com o lençol enrolado no pescoço, porque eu tenho medo do Conde Drácula. Vê se pode isso, né? E hoje eu tenho mais de 18 anos, né? Um pouquinho mais de 18 anos. Então, quer dizer, draconiano é rígido, certo? Por quê? Porque vem de Drácon e não de Drácula. Vem de Drácon, lá do legislador grego, certo? Fez leis rígidas. Agora o outro foi Solon, né? O Solon, ele era, sabe, bambu no vento, sabe? Ele fez leis mais flexíveis. Ele aboliu a escravidão por dívida, cara. Olha só, libertou até devedores que estavam na prisão, determinou que se devolvessem as terras, cara, sabe? As terras confiscadas, ele resolveu devolver aos seus donos. Criou órgãos legislativos. Então, galera, como é que cai Drácon e Solon em prova? Principalmente em São Paulo, né? Eu acho que o Enem só cobrou uma vez. Mas, a UERJ não, tá, galera? A UERJ é de idade moderna pra frente. Mas, como é que é isso, galera? Drácon e Solon cai sempre em prova em casadinhas, né? Os dois sempre caem. A diferença entre Drácon e Solon. Drácon, leis mais rígidas, Solon, leis mais flexíveis, tá? Mas não tinha só esses 2 legisladores. Depois dele, a gente ainda tem Pisístrato, que quase não é mencionado nos livros didáticos, aliás, não é cobrado em prova, né? O que esse cara fez? A administração chamada tirania. O que é uma tirania ou um déspota? É aquela pessoa que governa de uma forma que não escuta as demais pessoas, só vale o que ela fala, certo? Então você tem aqui a tirania, que é do Pisístrato, né? Ele patrocinou várias obras públicas, né, gerando empregos e salários, mas ele é muito conhecido pela tirania, certo? Só que, como não cai em prova, a gente vai deixá-lo de lado. A gente vai se concentrar no Drácon, Solon e no Péricles, tá? Beleza. Agora o Clístenes. Galera, o Clístenes acontece com ele uma grande justiça. Ele é o cara que criou a democracia ateniense. Só que essa democracia ateniense que ele criou, o apogeu dela foi em Péricles. Então a gente não lembra do Clístenes, só lembra do Péricles, certo? O Péricles foi o legislador da administração de Atenas, sabe? Do apogeu
sabe, da democracia ateniense, venceu as guerras médicas. O cara, ele, sabe, ele foi o cume, né? A parte melhor, a melhor fase de Atenas foi a dele. Só que ele fez uma coisa que prejudicou a gente hoje no Brasil, né, em 2020. Ele criou a remuneração para ocupantes de cargos públicos. Ou seja, ele criou o salário dos empregados de cargos públicos, inclusive políticos. Ele criou isso porque ele não tinha ideia de que em algum momento na história ia haver Brasil e brasileiros, né? Por isso que ele criou isso, entendeu? Mas o Péricles é o cara que mais se fala, né? É o legislador que mais se fala, porque ele fez o apogeu da democracia ateniense. Agora, galera, a democracia ateniense, a gente está enchendo a bola da democracia ateniense, né? Sim. Mas ela foi perfeita? Não. Ué, mas ela não era direta? Sim. Não era o povo que criava as leis? Sim. Não era o povo que julgava as leis? Sim. Mas por que ela não era perfeita? Porque mulheres, escravos e estrangeiros não participavam da democracia ateniense. Quer dizer, até a democracia que mais perto chegou de democracia tinha uma falha. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não participavam. Como é que você vai chamar isso de democracia se as mulheres não participam? Ah, mas Fabinho, os estrangeiros não eram atenienses. Poxa, mas estrangeiros você tinha Anaximandro, Anaxímenes, Tales. Você tinha uma série de pessoas interessantíssimas para criar leis. Só que não podiam porque eram estrangeiros. E escravo? Não, escravo é escravo, pô. Não, mas o escravo era escravo por dívida. Né? Muitos eram nobres, muitos eram pessoas influentes que acabaram perdendo, falindo e virando escravos. Entendeu? Então eles tinham a contribuir sim. Entendeu? Então a democracia ateniense, que foi o que mais perto chegou de democracia, não era democrático. Como todas as demais também nunca foram. Tá? Beleza? Agora, galera, isso aqui é bem legal, né? Que é o ostracismo. O ostracismo ele é comparado com o impeachment, né? O impeachment, né? Como assim? Bem, um político de Atenas teve uma atitude equivocada, né? Foi antiético, né? Foi corrupto, enfim, né? Alguém teve uma atitude assim. O que se faz? Né? As pessoas vão votar em ostras para saber se ele vai continuar ou não. Né? Pega o número de ostras, espalha, né, nos votantes ali na Assembleia e o pessoal vota sim ou não, certo? Beleza. Se ele for condenado, né, como culpado, ele tem que ficar 10 anos sem regressar a Atenas. 10 anos. O nome dele vai para um jarrinho, né? É porque isso aqui não é ostra não, tá, galera? É porque o ostracismo era votado em ostras. Mas isso aqui era acusação, o nome do cara, né, tal, ia para registros de argila, entendeu? Então, por isso que aqui está pedacinhos de barro, tá bom? Beleza? Então, o cara saía. Depois de 10 anos, ele não voltava mais, porque ele se sentia envergonhado, entendeu? Então, o que acabava acontecendo com ele? Ele caía em total esquecimento. É uma outra palavra que você pode usar no seu texto aí, né? Qual? Cair em ostracismo. Galera, quando você cai em ostracismo, você cai no esquecimento. Ah, não, é que eu faço vídeos, né, e posto no YouTube, eu sou um youtuber, eu sou um influencer, né, tal. Mas se você não postar os vídeos, o que acontece? Você tem que postar diariamente. Se você não postar, você cai em ostracismo. Ah, mas eu sou expulso do YouTube? Não, você cai no esquecimento, entendeu? Então o ostracismo é cair no esquecimento. E por que essa punição acontecia isso, cair no esquecimento? Porque as pessoas tinham vergonha de voltar para Atenas. Então eles morriam para a política, certo? Agora, a gente deveria fazer isso também no Brasil, né? As pessoas deveriam ser votadas, saíram da política, não deveriam ter mais o direito de voltar à política, né? Mas enfim, né? Isso é Brasil e não vai discutir aqui, né? Bem, galera, eu fiz esse quadrinho aqui para ajudar um pouco a gente com relação a algumas palavrinhas que a gente escuta toda hora da Grécia Antiga, e a gente acaba não ligando o nome à pessoa, né? O que acontece? Aqui a gente tem aristocracia, plutocracia, democracia, monarquia, oligarquia e talassocracia. Bem, aristocracia, né, você conhece, você sabe aquela fase do Brasil que é república aristocrática, oligárquica, né? Aristocracia e a oligarquia às vezes estavam juntas no Brasil e às vezes não, né? O que é aristocracia? Galera, aristocracia é a fusão de duas palavras gregas, aristói mais kratia. Kratia significa poder e aristói significa os melhores, certo? Então, galera, o que é uma aristocracia? É uma administração, é um poder dos melhores. Mas quem seriam os melhores para quem criou esse termo? Os nobres.
Então a aristocracia está ligado à nobreza, tá? O poder dos melhores, certo? No caso é a nobreza. Plutocracia. Plutocracia vem de duas palavras gregas também, que é ploutos mais kratia. Kratia é poder. E ploutos, ricos. Então o que seria uma plutocracia? Poder dos ricos. Ah, mas Fabinho, quando eu vejo uma plutocracia, eu imagino o cachorro do Mickey governando alguma coisa. Não, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Então, você tem a plutocracia, né, que é o poder dos ricos. Agora, democracia. A gente conhece, demos é povo, kratia é poder do povo no poder. Né? É o que a gente pensa que vive. Monarquia. Monarquia. Arquia quer dizer administração. Mono, um. Então, a administração de um. Normalmente, a monarquia está ligada à aristocracia. Certo? Porque a nobreza e a nobreza de um, né? O governo de um, certo? Beleza. Oligarquia. Você já viu, né, aquela fase da república, né, oligárquica, né, que ela é aristocracia e oligarquia, né, às vezes estão juntas, às vezes não. Galera, oligarquia quer dizer oligói mais arquia. Oligói é de poucos e arquia, administração. Administração de poucos, oligarquia. Mas o Brasil vive oligarquia? Sim, galera, os latifundiários. Certo? O Brasil ainda é um país agrícola, né? O agro é tech, agro é pop e agro é tudo, né? A gente ainda é controlado ainda, tem as grandes famílias latifundiárias que controlam o país. A nossa maior bancada de Brasília é a bancada ruralista, não é à toa, certo? Então, oligarquia, administração de poucos. Por isso que a República Velha do Café com Leite, de São Paulo e Minas, é república oligárquica, das oligarquias de Minas e de São Paulo, certo? Talassocracia é talassa, que é mar, mas kratia, que é poder. Poder do mar é o poder comercial. Então, galera, eu fiz esse quadrinho aqui, que a gente esbarra com essas palavras toda hora, né? É interessante que a gente tenha na cabeça o que significa cada um. O Brasil vive hoje o quê? Ah, não, mas aí vai cair num caso, né? Que eu vou dizer a minha corrente política e eu não vou fazer isso aqui, né? Porque eu sou bambu no vento. Nem para a direita nem para a esquerda, para frente, né? Mas, hoje alguns, né, críticos mencionam que a gente não vive uma democracia. A gente vive uma aristocracia plutocrática, né, que é os mesmos latifundiários, né, uma oligarquia plutocrática. A gente ainda vive isso, né, o governo de poucos que são ricos. Entendeu? Então, enfim, mas isso é crítico, né, o pessoal marxista que fala essas coisas. Eu sou bambu no vento, né? Então, beleza? Tranquilo? Aqui, galera, os Jogos Olímpicos, né? As Olimpíadas, cara, eram, como eu falei lá no comecinho do vídeo, né? As Olimpíadas eram uma homenagem ao deus Zeus. Paravam até as guerras, né? E elas serviam para mostrar o humanismo, né? A valorização das formas humanas. Que maravilha que os deuses criaram o homem, entendeu? Beleza? A gente já comentou um pouquinho, né? A respeito de cultura e construções de Atenas, a gente tem o Partenon de Atenas, né? Sim, que é um conjunto arquitetônico, né? Ele está aqui no finalzinho, aqui, ó, lá atrás, né? Aquela construção com aquelas colunas e tal. Bem, quem criou isso foi o Fídias, né? Que foi a pedido de Péricles. Péricles, que a gente já falou aqui, que foi o maior dos administradores, legisladores de Atenas, ele que criou essa grandiosa obra pelo Fídias, né? O grande arquiteto da época, né? Fídias construiu o Partenon de Atenas. Há quem diga, né, que quando você pisa nesse local, você sente a espiritualidade dele, né? Eu tenho um amigo que é amigo de vocês também, né, que é professor de vocês, o Anderson, né, professor de português, que já foi, né, lá na Grécia e tal, e sentiu esse clima, né, do Partenon. Cara, maravilha, né? Eu ainda não tive essa oportunidade e chance, mas, né, ele mencionou várias vezes isso, né, que é como se ele tivesse sentindo contato de espíritos. É um local diferente, né? Sim, quem criou, quem mandou fazer foi o Péricles, né, e o construtor era o Fídias, certo? Bem, aqui a gente tem um bocado de nada, porque nada às vezes é tudo, né? Mentira. Aqui a gente tem o Partenon de Atenas, aqui a gente tem o Fídias, né, o construtor, e aqui a gente tem o Péricles, tá? Só para vocês entenderem, né, tal. Péricles, ele foi o melhor administrador, né, de Atenas, tal. Ah, depois ele foi pro Exalta Samba, tal. Não esquece. Não esquenta. Não é isso não. Bem, galera, agora, o teatro grego, né? O teatro grego, né, a cultura grega é muito interessante na questão da mitologia e no teatro. O teatro desenvolveu um papel importantíssimo que
desenvolve hoje pra gente também, né? Pra que serve o teatro? O teatro, Fábio, é um entretenimento. Galera, mas não é só isso, né? O teatro, as peças teatrais, elas também criticam a política, elas criticam a sociedade, elas criticam alguma forma de se viver, né? O teatro grego era a mesma coisa, né? Eles, através da comédia e da tragédia, eles discutiam temas que eram políticos, sociais, faziam várias críticas, né? Através da ironia, da sátira, né? Através da ironia e da sátira, o cidadão era levado a uma reflexão do que ele vivia, entendeu? Então é muito o que é hoje, cara, na boa, né? É porque o teatro não é algo popular, né? Infelizmente deveria ser, mas não é, né? Então, que é caro, ainda é um espetáculo caro, né? Para a sociedade brasileira. Mas quem nunca assistiu a peça ou viu no YouTube, né? Minha Mãe é uma Peça, ou Os Melhores do Mundo com o Hermano Teu, Terra de Godard, eles fazem críticas diretas, né, à sociedade. É bem interessante isso, mas enfim, né? Aqui a gente tem as máscaras, né? A tragédia e a comédia, né? Aqui as máscaras gregas, né, do teatro grego e tal, e aqui a ilustração de tragédia e comédia, né? A Grécia, você tem muitas tragédias gregas, né? Você tem o Édipo Rei, né? Você tem a história do Narciso, você tem... gente... Enfim, você tem uma série de tragédias, né, que contam a história da sociedade, né? Sim, tá? Então a comédia é a tragédia, né? A importância do teatro na Grécia. Aqui, galera, eu acho estou exibindo aqui uma coisa para vocês que eu acho muito injusto cobrar isso para vocês. Poxa, eu não vou fazer arquitetura, eu não vou fazer história, por que eu tenho que saber das colunas gregas? Galera, cai em prova, então a gente tem que saber. Particularmente eu gosto das colunas, eu gosto de ver os detalhes e tal, mas isso para quem gosta, mas infelizmente se cobra uma prova. Quais são as 3 espécies de colunas gregas, né? A gente tem mais, tá, galera? Essas aqui foram as cobradas em prova até agora. Bem, primeiro você tem a coluna dórica, que é essa que não tem muita riqueza de entalhes, né? Não é muito detalhada. As colunas jônicas, elas já possuem um pouco de entalhe. Agora, as corintianas são aquelas recheadas de entalhes, com muitos entalhes, certo? Quer dizer, corintiana, né? Tá, beleza. É tipo, não sei, né, se vocês são corintianos, mas é aquela torcida do Corinthians, né, tal, que eles fazem as coisas são meticulosos, né? Por exemplo, nas músicas dele, eles sempre rimam, né? As músicas, já viram aquela... o Corinthians vai vencer, né? Enfim, né? Aqui tem bando de louco, enfim, né? Aquela coisa. Mas você tem as colunas dóricas, sem muito entalhe, as jônicas com um pouco de entalhes, e as corintianas, coríntias, com uma riqueza de detalhes de entalhes, ok, galera? Essa é a diferença entre elas. Você tem que colocar na cabeceira da cama, na geladeira, para você ficar lembrando sempre, tá? Porque isso aqui é uma questão que já caiu em São Paulo, então o Enem pode abordar também, né? Principalmente na questão cultural. Bem, galera, a gente falou de Atenas, né? Mas e Esparta? Galera, Esparta, cidade guerreira, né? Cidade, né? Cidade da luta, da importância da cidade-estado, né? O espírito cívico, patriarcal, comunidade eugênica. Bem, aqui eu coloquei a imagem do filme 300, né, do Leônidas, mas já é de domínio público, então a gente pode botar aqui, né? Mas é o Leônidas aí. Mas o filme 300, na verdade, tem os 300 erros do filme 300, né? Que o 300 é feito em cima da revista, né, da HQ, que era a visão do cara que estava escrevendo a revista. Enfim. Mas Esparta, né, galera? Cidade guerreira, né? Sim. Como eu falei, né, o espírito cívico, você não é importante, a importância é Esparta, não você, né? Submissão total ao Estado, verdade. Sociedade, sim, né? Conservadora, patriarcal, aristocrática, aristó-mascratia, né? Nobres, né? Nobreza, sim. Guerreira. Comunidade eugênica, ou seja, seleção genética. Como é que é isso? Como é que é uma sociedade eugênica? Galera, as crianças quando nasciam, elas eram levadas para um conselho de éforos que analisavam as crianças e se elas tivessem algum defeito, né, físico, alguma deformidade, alguma coisa no nascimento, elas eram atiradas no penhasco. Quer dizer, o espartano ele tem que ser um homem perfeito, um ser humano fisicamente perfeito, né? Sim, mas eram meninos e meninas eram levados assim, sim,
né? Só uma mulher guerreira perfeita vai dar luz a um homem guerreiro, né? A sociedade aqui de Esparta, ela, embora seja patriarcal, ela dava uma liberdade para as mulheres, né? Diferente de Atenas, né? A gente viu em Atenas que a democracia ateniense era o quê? As mulheres eram proibidas de votar, certo? Então, quer dizer, você vai para o mundo antigo, aí você pensa, Atenas, cidade da filosofia, da mente aberta, as mulheres votam. Esparta, sociedade guerreira, patriarcal, a mulher não vota. Galera, as mulheres participavam até de assembleia aqui, tá? Em Atenas não. O Chico Buarque fez até uma crítica, né? Ai, gente, como é que é o nome daquela música? Eu não vou lembrar agora, Mulheres de Atenas. Isso, Mulheres de Atenas. Aquela, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Quer dizer, aí fala, né? E quando eles voltam sedentos, querem arrancar-lhe aos ventos, carícias plenas, helenas. Quer dizer, claro que o Chico não está pedindo para você, né, que é mulher, ser submissa ao seu marido. Não, pelo contrário, era uma crítica que ele fazia, certo? Então, beleza. Você tem aqui essa sociedade eugênica natural, né? Agora, galera, aqui Atenas, né, e Esparta logo ao lado, certo? Por isso que eu coloquei aqui no mapinha para a gente ver como é que é. A sociedade de Esparta, galera, a gente tem o seguinte, os espartanos adultos, periecos e ilotas, certo? E a família do espartano. A política, galera, a gente viu no filme 300, os éforos, né, que eram velhos, deformados e tal. Não era assim, cara. Os éforos, na verdade, eles saíam da Jeruse, eram 5 pessoas escolhidas da Jeruse. Jeruse que era o quê? Um conselho de anciãos, 28 anciãos. Então, esses 5 éforos eram 5 idosos, certo? Que aconselhavam os reis. Os reis, por que os reis? Porque era uma diarquia. Haviam 2 reis a cada momento, né? Por que 2 reis? Um cuidava de um setor da Esparta, outro cuidava de outro. Quando havia uma guerra, um ia para a guerra, o outro ficava. Quer dizer, então eram sempre 2 reis, certo? A Jeruse era o conselho de anciãos e os éforos eram os mais respeitados, porque eram os 5 pessoas mais respeitadas, idosos e tal. Quer dizer, imagina, se você vive numa sociedade guerreira, né? Claro que quem tem 60 anos, quem é idoso, é muito respeitado, porque já foi para algumas guerras, né? Embora, galera, essa sociedade seja guerreira, mas teve espartanos que nunca foram às guerras, por exemplo, né? Sim, é possível, né? Então, por quê? Viveu, morreu e não teve guerra, mas o sonho de todo espartano é ir para a guerra, certo? E aí você tem aqui a Assembleia Popular, certo? Essa Assembleia Popular, ela vai alimentar o exército. Os periecos, né, que são os habitantes da periferia, também vão para as lutas. E os ilotas, que não têm direito algum, eles vão plantar, ferrar cavalos, fundir, certo?